Bom, inspirados, seguimos então para o nosso primeiro painel do dia sobre federalismo e coordenação entre governos na era digital. Estamos muito contentes por vos ter a todos aqui para discutir as questões e desafios que surgem no contexto do federalismo e da coordenação entre governos num mundo cada vez mais conectado digitalmente. A tecnologia a transformar a maneira como vivemos, trabalhamos e comunicamos, e é crucial que os governos trabalhem juntos para enfrentar os desafios e aproveitar as oportunidades oferecidas pela era digital. O nosso painel de especialistas trará as suas perspectivas sobre como podemos aprimorar a colaboração e a coordenação entre governos. Esclareço que a nossa dinâmica dos painéis envolverá quase sempre a exposição de um especialista estrangeiro com comentários de autoridades brasileiras, seguindo-se de um debate com peritos. Assim, para guiar neste debate, convido a compor esta mesa Teresa Terminacian, consultora sénior do BID, André Horta, diretor institucional do Como se Faz, Gilberto Perre, secretário executivo do FNP, José Roberto Afonso, professor do IDP e do ISCS e vice-presidente do FIB. Contamos ainda com a participação remota dos senhores Fernando Rezende, professor do FGV, Gilmar Mendes, ministro do STF e membro do Conselho Consultivo do FIB. E, cumprindo o painel integrativo e dinâmico do FIB, teremos ainda as contribuições gravadas, especialmente para o nosso evento, dos senhores Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, Rafael Fonteles, governador do Piauí. Gostaria ainda de ressaltar a todos que este painel terá 1h e 45 minutos de duração. Por favor, senhor José Roberto Afonso, tenha então a palavra. Nossa intenção é não só ouvir os especialistas, os debatedores que estão aqui na frente, mas sobretudo, e por isso que eu estou correndo aqui na fala, para que a gente possa ter tempo para interagir, para debater, os presentes, todos que estão aqui, são bastante experientes e atuam nessa área. Esse primeiro painel nós vamos estar discutindo a coordenação federativa, porque acho que é algum assunto que muitas vezes é esquecido no Brasil. O Brasil é uma federação e as regras, nós estamos num tempo que se discute muitas regras, mas as regras valem não só para o governo federal, quanto para estados e municípios. E por isso que a gente precisa coordenar e queremos ouvir aqui todos. Eu só queria confirmar, a gente tinha uma mensagem muito curta aqui da abertura, se conseguiram resolver o problema do presidente do Tribunal de Contas da União, e aliás membro fundador do FIB, o ministro Bruno Dantas, e que tinha nos gravado uma mensagem que a gente está colocando, que motiva um pouquinho esse nosso debate. Eu fico muito entusiasmado em saber que o FIB tem se dedicado a tantos temas importantes e agora trazer autoridades especialistas para falar sobre governança fiscal é um ótimo momento para nós revisitarmos os problemas que não só o Brasil, mas o mundo tem vivido. No caso do Brasil, em particular, nós, neste ano de 2023, completamos 23 anos da Lei de Responsabilidade Fiscal, que tem como um dos seus idealizadores o professor José Roberto Afonso, e a Lei de Responsabilidade Fiscal nos deu grandes frutos importantes, e ela representa um marco civilizatório na gestão pública brasileira. Todos nós lembramos de uma época em que prefeitos em final de mandato aprovavam leis nas câmaras de vereadores, dando aumento para os servidores para inviabilizar a gestão do seu sucessor quando o seu grupo político perdia a eleição. Isso não se vê mais porque crime de responsabilidade fiscal está tipificado na lei. Além da Lei de Responsabilidade Fiscal, nós temos o teto de gastos, que foi instituído em 2016, que teve a sua importância agora, com as exceções que foram criadas a partir da pandemia de Covid-19, certamente se tornou urgente uma revisitação, uma reforma do teto, mas o certo, e isso eu tenho discutido muito com especialistas, é que regras fiscais são importantes,
mas o que é mais importante é termos governança fiscal, é saber de que maneira coordenar a União, os estados, os municípios, de que maneira se deve gerir a dívida pública, de que maneira deve-se fazer uma avaliação do equilíbrio que há entre a receita e a despesa. Portanto, mais do que leis boas, é preciso que haja uma boa governança fiscal. E eu acho que esse é um tema extremamente útil para um debate imediato que o Brasil precisa travar. Tereza, aliás, registrar aqui não só Tereza é expositora agora, mas é coordenadora, né, do fórum, junto com o Luiz, e a quem agradecemos muito. Obrigada. Muito obrigada, Zé Roberto. É um grande prazer para mim estar aqui em Portugal outra vez e tendo a oportunidade de rever tantos amigos portugueses e brasileiros. Também mexicanos. Emílio aqui. Eu vou fazer a minha apresentação em inglês porque é mais fácil para mim falar de assuntos profissionais em inglês, a língua que utilizo todos os dias. Sim. Bom, a minha apresentação... A minha apresentação é uma abertura para discussão. Não vou entrar em pormenores sobre cada aspecto de cooperação fiscal intergovernamental e cooperação, porque isso não levava meia hora, mas levava muito mais. E eu quero deixar tempo para o debate. E eu terei muito prazer em responder a quaisquer perguntas. E também, nisto não vai centrar-se em casos específicos, embora possa fazer autopropaganda. Eu, junto com o Luís de Melo, já há uns anos, elaboramos um documento onde discutimos exemplos de a cooperação fiscal intergovernamental em vários países. E mesmo nessa altura houve algumas sugestões sobre o fortalecimento da cooperação em diferentes níveis no Brasil. É como eu já estava a visitar, quando estava a rever este documento, e eu vi que não houve muito progresso feito, mas para chegar, para ver a atmosfera política com o novo governo, as coisas estão um bocadinho melhor, e só espero que a cooperação continue muito mais. Tenho muito interesse em ouvir, especialmente os brasileiros aqui presentes, como vão reagir à minha apresentação. Parece que a minha apresentação tenha desaparecido do ecrã. Então, para começar a minha apresentação, vou começar com umas considerações iniciais, a mostrar o caso para a cooperação fiscal intergovernamental, mas também reconhecendo os vários obstáculos que tornam esta cooperação mais difícil. E depois vou muito brevemente falar sobre os fatores políticos e institucionais que influenciam esta cooperação. E também vou falar um bocadinho mais sobre as áreas onde a cooperação fiscal pode ser benéfica, a gestão macrofiscal e a concepção e reforma dos acordos fiscais intergovernamentais, o desenvolvimento de capacidades, capacitação e depois políticas sectoriais. E depois vou falar sobre dois aspectos, isto é,
como a cooperação fiscal intergovernamental pode ajudar os governos a enfrentar a situação de digitalização e alterações climáticas. É evidente que existem benefícios para da cooperação fiscal intergovernamental, e vou falar sobre eles nos próximos slides, nas várias áreas, mas temos de reconhecer que uma cooperação eficaz dentro dos níveis de governo, a que nós chamamos cooperação vertical e horizontal, pode ultimamente para ser eficaz, os participantes têm de perseguir políticas que sejam diferentes das políticas que podiam ter escolhido na ausência desta cooperação. Assim, os acordos ou arranjos de cooperação tem de reduzir a liberdade de tomada de decisão, e para funcionar os governos que participam neles, têm de acreditar que os ganhos potenciais de cooperação são maiores do que o contrário. Então, os ganhos para a cooperação são vários, e eu vou falar no próximo slide, mas mais geralmente podemos dizer que envolvem uma redução das externalidades adversas e os resultantes de uma política unilateral e uma maior exploração das externalidades positivas e sinergias das ações e políticas dos participantes. Os principais obstáculos à cooperação é a fragmentação dos níveis subnacionais do governo, especialmente a nível municipal. No Brasil há 5.500 municipalidades de diferentes tamanhos, níveis de desenvolvimento, etc. E para juntar para juntá-los num fórum ou em fóruns de cooperação é realmente uma grande tarefa. E é muito difícil naquilo que nós chamamos nos fóruns verticais, mas cada município, não podemos ter todas as municipalidades a participar, temos de ter cooperação horizontal, onde existe um certo consenso nas municipalidades, e estes fóruns podem defender o nível municipal da coordenação vertical do nível mais alto. E há que reconhecer também que a heterogeneidade de jurisdições subnacionais pode dificultar e identificar as opções positivas, porque há grandes diferenças a nível local, mas também a nível de federação e de regiões, e também em estados unitários pode haver uma grande diferença entre as regiões, que pode dificultar o consenso em termos de ações políticas e decisões políticas. A cooperação pode assumir muitas formas, pode ser vertical, em diferentes níveis de governo, ou pode ser horizontal, ou principalmente pode ser a nível do executivo ou do parlamento, e pode ser no parlamento ou no congresso, pode ser mais duro ou mais mole. Mais duro é mais difícil, como é evidente, porque requer os governos participantes a comprometerem-se a deixar uma parte da sua autonomia de tomada de decisão e para aceitar as suas decisões do Fórum de Cooperação. E pode ter uma cobertura mais ampla, mais estreita, e cooperação a nível do setor, como vamos ver, tende a ser mais prevalente
do que a nível mais amplo, e os fatores políticos e institucionais desempenham um papel importante na formação dos fóruns de coordenação temos de imaginar diferentes equilíbrios de poder entre os diferentes níveis de governo, federações, por exemplo, onde há uma grande dependência financeira dos seus níveis mais baixos de governo, por exemplo, o apoio através de transferências ou outras formas de apoio financeiro, e o nível mais alto tende a ter mais a cooperação forçada por esta dependência em países onde, por exemplo, como o Canadá, os Estados Unidos, onde os governos nacionais, as províncias, os estados têm os seus próprios recursos, e a cooperação aqui será mais horizontal e não tanto vertical. E em países onde existe uma grande sobreposição na responsabilidade em matéria de despesas, acontece muito mais quando há bons mecanismos de cooperação intergovernamental, por exemplo, na Áustria e na Alemanha, são bons exemplos do que se chama federalismo cooperativo, onde muitas decisões de cooperação são tomadas através de consultas e com coordenação, muita coordenação entre o governo federal e nacional. E nos próximos slides eu vou falar mais sobre os benefícios de cooperação fiscal intergovernamental em vários aspectos de política na gestão macrofiscal. Um bom funcionamento dos fóruns, e tenho de enfatizar, o bom funcionamento pode contribuir para uma melhor gestão macrofiscal, promovendo um acordo sobre regras fiscais e outras formas de controle de empréstimos nacional e através de pressão de pares. Eu, pessoalmente, não gosto muito dos sistemas de controle de governos nacionais que dependem muito de discutir entre as diferentes partes. Eu prefiro uma assistência com base em regras, porque dão-nos mais certeza e são menos propícias a este tipo de discussão política, e tendem a resultar ser mais eficazes em termos de responsabilidade fiscal e também em termos de justiça e equilíbrio nos diferentes governos. Também a cooperação pode ajudar muito para facilitar o consenso nas diferentes abordagens, a resolução de crise de dívidas nacionais. E outra função importante é que podem facilitar uma troca intergovernamental de informação que é preciso, particularmente pelos governos subnacionais, para preparar os seus orçamentos, sabendo quais são as intenções do governo sobre as bolsas que vão ser fornecidas aos governos nacionais. Mas, no meu ponto de vista, a função mais importante é de promover análise e debates sobre iniciativas políticas de um nível de governo com repercussões potenciais. Por exemplo, se o Governo Central está a planear cortar ou
um imposto fiscal, que é partilhado com o Governo Nacional. É muito importante discutir isto com o Governo em questão mas isso não é só porque beneficia os Estados e os municípios afetados, mas beneficia a própria política, porque se cortar um imposto sem compensar os governos subnacionais, e estes governos subnacionais devem ter regras que limitam a sua capacidade de pedir emprestado, então tem de cortar as despesas e depois a intenção contracíclica do corte do imposto torna-se inválido porque temos o corte de impostos a nível federal, mas a nível subnacional temos um corte em despesas, especialmente em países onde os governos subnacionais são muito responsáveis pelas despesas. E, ao contrário, na ação, se o governo subnacional aumenta o imposto e não está de acordo com alguns governos nacionais em termos de como as transferências nacionais, e aqui estou a falar de um imposto partilhado, vão ser poupados ou gastos, depende, mas, por exemplo, tem de haver um aperto contracíclico da polícia fiscal, pode não ser válido. Então, a cooperação fiscal intergovernamental pode ajudar a reforçar a autonomia das receitas subnacionais também. Nós todos sabemos que a nível subnacional a autonomia é bom para a responsabilização, a responsabilidade fiscal, etc. Mas há muitos obstáculos, há muitos de uma natureza política e institucional, e cooperação fiscal pode ajudar a reforçar a autonomia, identificando os obstáculos mais significativos nas circunstâncias de cada país, facilitando a procura de pacotes de reformas políticas aceitáveis para todos os participantes, e nós temos exemplos no nosso documento sobre algumas reformas fiscais que foram levadas a cabo na Austrália, no Canadá e na Bélgica, e com o consentimento de alguns governos nacionais, e assim foram alimentados com aumentos de transferências ou redistribuição de transferências que podia compensar os Estados mais afetados pela reforma. A cooperação fiscal pode não funciona sempre, porque estão a validar vários benefícios, despesas de impostos, por exemplo, fiscais, e pode promover um intercâmbio de boas práticas na administração fiscal entre e dentro dos níveis do governo e dos níveis mais baixos do governo, e numa base horizontal. A cooperação também pode ajudar a melhorar as políticas e a gestão de despesas, facilitando as reformas para melhorar a distribuição das responsabilidades das despesas entre os diferentes níveis governamentais, refletindo melhor as diferenças, minimizar, redistribuir as diferentes funções e facilitando facilitando uma descentralização assimétrica que ajuste o o ritmo de evolução, e por causa das diferenças
das capacidades e pode melhorar a gestão através do know-how e a gestão de dívida pública e na execução de bons projetos de investimento que são especialmente importantes porque em muitos países os governos subnacionais são responsáveis pela maioria de investimento público e, finalmente, promovendo a implementação de normas contabilísticas comuns. E, mais uma vez, eu não preciso de vos enfatizar a importância de ter estas normas contabilísticas comuns no que diz respeito à eficácia das regras fiscais. Na área onde a cooperação é alargada e pode ser eficaz nas políticas sectoriais, e no documento nós discutimos em pormenor exemplos de educação onde a cooperação é muito importante porque a mobilidade de cidadãos implica a difusão dos benefícios de educação em todo o território nacional, mas também as insuficiências, porque a educação se formar numa região, as pessoas desta região migram para outras regiões, isso vai ter um efeito sobre a mão de obra noutras regiões e depois pode ter um benefício positivo ou não devido à mobilidade dos cidadãos. E a cooperação pode facilitar a adoção de normas mínimas comuns, a partilha de boas práticas, etc. E cuidados de saúde é uma área muito importante para a coordenação interfederal e, por exemplo, países onde o governo federal e os governos nacionais e nacionais trabalham em conjunto, confrontando o Covid. Nessa altura, isso foi quando a incidência de mortalidade e mais consequências da Covid foram menos. Não só em termos de cuidado, mas também em termos de prevenção de doenças infecciosas, que é muito importante para os governos trocarem informação entre os governos subnacionais e o governo central. E é claro que a cooperação pode ajudar a difusão de boas práticas no design e de um programa de saúde eficaz em termos de infraestruturas. Cooperação sectorial, intersectorial é muito importante em termos de gestão da água, especialmente para evitar conflitos interjurisdicionais. Isso é cada vez mais importante porque a água está a tornar-se cada vez mais rara em vários países e rodoviário e ferroviário por exemplo, tem de melhorar vai melhorar a conectividade nestas áreas. E também na área de desenvolvimento regional. Agora, quero muito brevemente, isto é como uma introdução da sessão amanhã, eu quero falar sobre as oportunidades e desafios de digitalização para SNGs, governos subnacionais. A digitalização das suas várias formas, que inclui a internet das coisas, a grandes análises de dados, a inteligência artificial, tecnologia de cadeias de bloco,
bloqueio, por exemplo, cria muitas oportunidades para melhorar as atividades e finanças dos governos subnacionais. E, normalmente, a atenção é posta no impacto positivo nos governos nacionais e não tanto nos governos subnacionais. Pode ter um efeito positivo em termos de melhorar as receitas próprias e partilhadas, melhorando a administração fiscal, e pode melhorar a eficácia, eficiência e transparência dos serviços públicos. E mais uma vez eu escrevi um artigo com o Luís sobre isto, onde vamos falar sobre isso amanhã. E há muitos exemplos neste documento sobre como a digitalização pode ajudar a eficácia de serviços públicos. Ao mesmo tempo, o governo subnacional tem muitos desafios. Por exemplo, na digitalização existem muitos obstáculos. Há questões a ver com a governação e que precisam de reformas legais e regulatórias para fazerem uma utilização eficaz de digitalização. Há limitações de recursos humanos, não só dentro da administração, mas na população, especialmente de uma idade mais avançada, que não utilizam muito os serviços digitais oferecidos pelo serviço público, e também a falta de uma infraestrutura apropriada e os recursos limitados para eles melhorar, e isto é normalmente o caso para comunidades mais pobres. E depois os riscos de cibersegurança. Portanto, os diferentes governos subnacionais estão equipados de forma diferente para enfrentar os desafios da digitalização. As comunidades urbanas mais pequenas e mais pobres, especialmente as rurais, são mais suscetíveis a sofrer de escassez de competências, a conectividade limitada e escassez de recursos orçamentais. Assim, o governo nacional pode ajudar o governo subnacional a enfrentar estes desafios de várias formas. Se não fizerem isso, a revolução digital é suscetível de alargar desigualdades espaciais e de rendimentos dentro do território nacional. Os governos nacionais podem apoiar os esforços de digitalização subnacional de várias maneiras, assegurando que os governos subnacionais tenham recursos adequados para financiar investimentos na digitalização através de atribuições apropriadas de receitas e transferência de equalização, a dar a possibilidade do governo subnacional a cobrar um sobreimposto e uma sobretaxa e para as transferências, assegurando que o investimento público, a decisão sobre investimentos públicos a nível nacional são distribuídas de uma forma apropriada no território para garantir uma inclusão digital e definindo os estándares nacionais nas diferentes plataformas e também prestando assistência técnica e formação a funcionários subnacionais nesta área. E com o papel de cooperação horizontal, isto é, em cada nível de governo, também pode apoiar a digitalização subnacional através de fóruns dedicados, através de fóruns dedicados ao diálogo interregional e intermunicipal sobre questões de digitalização, é através de apoio interpares, incluindo efeitos de demonstração. Isso, por exemplo, se vê que o seu vizinho de lado está a progredir e assim tem mais incentivo de utilizar a assistência técnica e garantindo as interfaces suaves entre sistemas de informação digital subnacionais, especialmente entre governos locais em grandes áreas metropolitanas. E, finalmente, quero falar
dizer umas poucas palavras sobre o papel de cooperação fiscal intergovernamental na mitigação das alterações climáticas. Não preciso dizer que é uma questão cada vez mais importante, já sabem. Os governos nacionais podem desempenhar um papel importante nas políticas para mitigar as alterações climáticas, através de descarbonização, através da regulamentação e tributação em áreas como o transporte e a utilização da terra, nas quais têm grandes responsabilidades, através dos investimentos em infraestruturas necessárias para cumprir os objetivos de descarbonização, mas ao mesmo tempo há grandes razões para um forte envolvimento dos governos nacionais na mitigação. Em primeiro lugar, porque os governos nacionais são responsáveis para levar a cabo os compromissos a nível internacional, mas também porque as atividades poluentes subnacionais podem gerar externalidades significativas em todo o território nacional e, infelizmente, alguns destes governos subnacionais podem utilizar normas ambientais laxistas para atrair nacionais industriais poluidoras, e também os papéis dos diferentes níveis do governo variam diferentes países. Nos países unitários, o governo central segue os alvos fiscais e os governos nacionais têm de levar a cabo estas políticas para satisfazer os alvos na sua jurisdição, mas isso não é fácil, nem sequer é apropriada de uma forma constitucional numa federação onde governos subnacionais e do Estado, e no caso do Brasil, os governos municipais têm bastante autonomia. E assim, em alguma federação, as normas são estabelecidos a nível subnacional, mas em outros países, incluindo algumas federações, os governos nacionais estabelecem as normas abaixo do standard. É no caso dos Estados Unidos. E os mecanismos verticais são necessários para estas abordagens, e isto inclui uma consulta prévia e tem de haver de reportar os diferentes indicadores ambientais que está a ser facilitada pelo avanço em tecnologias digitais e o apoio dos governos nacionais para o desenvolvimento de capacidades na área da mitigação. E, finalmente, umas palavras sobre o papel de alguns governos para adaptar alterações climáticas. Em termos de mitigação, há um caso, mas o caso é ainda mais forte para adaptação, porque os governos subnacionais têm uma grande responsabilidade em diferentes áreas vitais para mitigação de alterações climáticas, para minimizar os riscos de inundação, investir em infestações menos vulneráveis, a catástrofe induzidos pelas alterações climáticas e preparação de planos de contingência para responder a tais desastres. E os governos nacionais têm um papel significativo na promoção de esforços de adaptação subnacionais adequados para várias razões, para evitar problemas comuns e de risco moral. E se não houver nenhum apoio, os governos nacionais podem escolher porque não adaptar, porque sai muito caro fazer investimento a curto prazo, ou pode ser muito caro estabelecer as regulações necessárias e
por causa das chuvas, e depois contar com o governo federal, quando chega o problema, para aguentar com o problema. Então é importante para o governo nacional ativamente promover políticas que representem um seguro dos governos subnacionais. E também para prestar apoio técnico aos governos subnacionais, que é necessário para avaliar os riscos relacionados com as alterações climáticas que enfrentam e criar ações corretivas adequadas, e também complementar os recursos subnacionais dedicados à adaptação através de transferências para fins especiais e subvenções de capitais. Isso são umas coisas que eu tinha de dizer sobre este tema muito complexo, e só espero que visão geral sobre a importância e as dificuldades e as políticas específicas para melhorar a cooperação nacional e subnacional nestas várias áreas vai estimular muito discussão e vai ser muito interessante ouvir os comentários. Muito obrigado pela atenção. Agradeço a Tereza, não pela exposição, e sim pela aula, né? Só lembrando a dinâmica, na verdade, hoje e nos nossos próximos 2 dias, a ideia é sempre a gente ter nesse primeiro painel, como a Tereza fez aqui agora, uma exposição mais sobre conceitos, né? Sobre ideias, sobre conhecimento acumulado. O segundo painel que vem em seguida, vamos conversar sobre experiências internacionais. E o terceiro, especificamente, é uma conversa mais sobre o Brasil. Sempre a gente vai estar ouvindo e reagindo, né? Ouvindo os conceitos, ouvindo experiências dos outros países e reagindo à luz, né, do caso brasileiro. A apresentação da Tereza, como as demais apresentações e papers, né, como em particular, né, o caso da Tereza tem um paper, mais uma vez citado aqui, o paper da Tereza com o Luiz, vão estar, e outros, e também o que vocês tiverem aí de sugestões, vão estar disponíveis no site do evento, na página desse fórum. As gravações também, a partir, acho que é da semana que vem, a gravação na íntegra vai estar disponível. Como Tereza aqui abordou, como nós estamos no meio, na era digital, e para ter um pouco de dinâmica, e torcendo para que agora, acho que agora não vai falhar não, a gente não falha, nós vamos ter alguns debatedores entrando remoto, e alguns por gravação, e outros presenciais. Eu queria passar aqui a palavra de imediato ao ministro Gilmar Mendes, que é de todos conhecidos, é presidente do Conselho Consultivo, né, da FIB, e eu acho que como poucas outras autoridades no Brasil sabem lidar com a questão da coordenação federativa, né, no seu dia a dia. Ministro. Boa tarde a todos aí em Lisboa. Gostaria de cumprimentar a professora Tereza Inacian, que acabou de nos brindar com essa belíssima exposição. Cumprimentar a todos os integrantes do FIB, na pessoa do professor Vitalino Canas, e também cumprimentar a professora Carmen Amado, que nos acolhe mais uma vez neste centro de Macau. E eu peço desculpas pela pequena pane que me impediu de participar diretamente da abertura, e gostaria de cumprimentar a organização do evento, na pessoa do Zé Roberto, colaborar em duplo acerto. Primeiro, quanto ao tema, poucas agendas mais importam do que o estabelecimento de uma coordenação entre governos, coordenação que no Brasil é ainda mais fundamental porque conexa aos mais candentes dilemas e desafios postos pelo federalismo. Se acompanharmos esta crise que agora se abate sobre a Baixada Santista, essa tragédia, certamente estamos também a sentir a necessidade de uma coordenação entre
governos. Segundo, pela rara felicidade de identificar que Teresa Terminacian consiste, sem favor algum, uma das pessoas mais capacitadas para tratar do assunto. Combina a formação acadêmica brilhante com uma carreira impecável de mais de 30 anos em organismos internacionais, como o Fundo Monetário Internacional. Ali, dentre várias posições ocupadas, integrou e depois chefiou o Fiscal Affairs Department, o que lhe conferiu expertise suficiente para falar ex-cátedra de cooperação fiscal entre governos, como de fato fez agora. E o Brasil, como todos sabemos, é um velho conhecido da doutora Teresa, integrando a diretoria do Departamento do Hemisfério Ocidental do FMI entre 97 e 2000, capitaneou negociações travadas entre o Fundo e Brasil, num período dificílimo para o país, como muitos hão de se lembrar. O Plano Real atravessava sua primeira infância e precisava, por fim, a décadas de hiperinflação num contexto internacional desfavorável, do qual adivinham não apenas ataques especulativos à nossa moeda, mas também crises como a do México, da Rússia, que colocaram o nosso sistema bancário à prova. A democracia brasileira, à época, era também uma infante. Justificadamente, a Assembleia Nacional Constituinte procurou eliminar o que lhe parecia excessivo no regime ditatorial que perdurou entre 64 e 85. Em publicação de 97, voltada a explicitar os traços básicos do federalismo fiscal no Brasil, coube a doutora Teresa identificar que essa contraposição ao passado conferiu uma tônica de descentralização na seara fiscal. O processo de democratização, que culminou com a promulgação da Constituição de 88, diz Teresa Terminacian em um texto, foi acompanhado por um ressurgimento das tendências de descentralização. Estas tendências foram especialmente marcadas no lado da receita, resultando em um grau relativamente alto de controle sobre as fontes de receita pelos governos estaduais e locais, em comparação com outras grandes federações ao redor do mundo. Isso está num texto da autora em Fiscal Federalism in Theory and Praxis, Washington, FMI 97. Essa descentralização ao lado da receita se fez acompanhar de uma ausência de standards no lado da despesa pública, parcialmente suprida, sob o aspecto quantitativo, com o advento da Lei de Responsabilidade Fiscal em 2000. Qualitativamente, entretanto, o gasto público ainda carece de um arcabouço regulatório que supere a compreensão de que as despesas discricionárias seriam uma zona livre de direito, e assim nos conduza a novo modelo no qual o gasto público mostra-se compromissado com a efetivação de valores e direitos fundamentais. Temos, assim, inclusive, discutido no âmbito do FIB a ideia de uma legislação ou regulação, a chamada Lei de Responsabilidade Social. Também eu acho que não há dúvida de que no Brasil, e acredito que nos vários países que perfilham a ideia de preservação da democracia, nos países de tendência federativa, a democracia caminha junto com o federalismo. A opção de simplesmente renunciar à descentralização político-administrativa em prol de mais controle e uniformização tem lá os seus perigos, e nossa história recente nos serve de testemunha. Não há nenhuma evidência de que a singela alocação de mais competência para a União seja a solução de nossos problemas. Aqui eu até cito um texto do Zé Roberto, junto com o Bernardo Mota, em que ele chamou a atenção para isso. No Brasil, a instância central de governo tem se limitado a ser apenas mais um membro da federação. A pandemia da Covid-19, isso foi objeto, inclusive, de consideração da palestra da doutora Teresa, a pandemia da Covid-19 ajudou a escancarar o fato de que o governo federal, mesmo antes do governo Bolsonaro,
já tinha abdicado de liderar politicamente e coordenar administrativamente a federação. Cenário ainda pior foi construído nos últimos 4 anos, quando a esfera central de governo se transformou em um centro de provocações e conflitos com os demais governos e outros poderes. Essa disfuncionalidade foi tamanha que o Supremo Tribunal Federal, como é bastante conhecido, foi instado a declarar o óbvio. Precisou assentar que, no quadro da Constituição de 88, o combate a uma pandemia insere-se na competência comum da União, estados e municípios. E isso está, de forma muito precisa, no texto constitucional, com o modelo da saúde como modelo tripartite de responsabilidade, nas 3 esferas de governo, chamado Sistema Único de Saúde. E assim precisou fazer para afastar a pretensão que a União ensaiava concretizar, àquela altura da pandemia da Covid-19, de se arrogar na titularidade exclusiva para a adoção de medidas sanitárias, como o lockdown, exatamente para nada fazer. Esses abutres institucionais que lucraram com a omissão ilegal nos anos de pandemia passaram a inocular o ódio em setores da população contra o Supremo. A Corte teria elaborado em ativismo como se houvesse outra opção que não a de decidir em favor do direito à vida, do direito à saúde e à integridade física. Feita esta breve contextualização, e eu já vou me encaminhando para o final, sobre a questão sanitária, volto a um outro ponto fundamental. Nada garante que a centralização per se resulte em ganhos qualitativos de gestão. Aliás, nem regras fiscais voltadas aos entes subnacionais teriam o condão de o fazer, como também demonstra a doutora Tereza em estudo publicado em 2007 na OCDE. Elas podem influenciar no desenho de políticas públicas, na ancoragem de expectativa dos agentes econômicos, na parametrização do controle, o que não é pouco. Mas regras fiscais não se revelam condições necessárias e suficientes para assegurar disciplina fiscal nos âmbitos subnacionais. Realmente, norma alguma consegue promover os objetivos que a animam em total descolamento de um ambiente institucional favorável. E se, no âmbito brasileiro, não podemos abrir mão da descentralização político-administrativa, então é nosso dever aquele de implementar mecanismos de coordenação mais adequados e coerentes entre os níveis de governo, o que passa pelo desenvolvimento de processos formais e informais de diálogos intergovernamentais, verticais e horizontais, que promovam a coordenação, cooperação e tomada de decisão conjunta. Para essa tarefa, em apertada síntese, penso que é muito calha, que é muito feliz a coordenação entre governos. E, em segundo, o uso de novas ferramentas digitais, como vimos também na exposição. Quanto à coordenação, Zé Roberto estima que os fóruns intergovernamentais, por sua vez, podem melhorar o funcionamento de sistemas multiníveis por meio de acordos executivos legislativos cuja durabilidade e aceitação política depende de fatores como ratificação legislativa e aberturas para futuras revisões. Tais fóruns podem auxiliar no esclarecimento, coordenação e desenvolvimento de reformas políticas regulatórias, diz ainda Zé Roberto, ações de provisão conjunta de bens e serviços públicos e acordos para o compartilhamento de despesas e receitas, temáticas que envolvem uma dependência mútua entre as partes, podem ser usadas para promover o diálogo, por exemplo, questões relacionadas à simplicidade de informação e feedback, transparência de regras, engajamento transversal, credibilidade e propriedade. É bem verdade que o estabelecimento de uma cooperação num Estado como o Brasil
que muito singularmente conjuga 27 Estados-membros e mais de 5.500 municípios, é tudo menos fácil. E, claro, com a adversidade que marca a nossa composição territorial. Penso que é um diagnóstico razoavelmente compartilhado do que o país pode melhorar na matéria. Tenho alguma certeza de que as novas tecnologias têm também um papel central para o bom cumprimento desta missão. Eu nem vou falar, então, de provocação, quanto nós avançamos em matéria, por exemplo, de pacificação eleitoral, que deu ensejo também a essas últimas tensões, com o chamado voto eletrônico. O Brasil é um grande exemplo de banimento da fraude a partir da instalação do voto eletrônico. Mas ontem eu ouvi o ministro de Integração e Desenvolvimento Regional afirmar que o Brasil tem 14 mil pontos de risco alto de desastre mapeados pela Defesa Civil Nacional. 4 milhões de pessoas moram nessas áreas. Ora, o programa Firebird, desenvolvido no âmbito da Universidade da Geórgia e do Corpo de Bombeiros de Atlanta, desenvolveu, por meio de análise preditiva, sistema que consegue estimar a ocorrência de incidentes de incêndios em prédios com taxa de acerto de 73%. Por que não desenvolvermos ferramentas parecidas? Ou é isso, ou o Brasil continuará a fazer de conta que essas catástrofes naturais são inevitáveis, e parece, nesse caso, serem opções. Na Austrália, o órgão central de tributação desenvolveu um chatbot que resolveu 88% das demandas apresentadas por contribuintes na primeira conversação, o que resultou numa economia de 9,7 milhões de dólares australianos apenas durante o piloto, 18 meses. Aqui, de novo, mencionar o CONFAS, já mencionado pela doutora Tereza. Será que o CONFAS não poderia capitanear esforços para que problemas de substituição tributária não possam ser tratados em termos assemelhados, ou seja, de um modo acessível para o contribuinte? Por último, de Gana, vem, em minha percepção, um dos mais eloquentes casos de sucesso de incorporação de novas tecnologias pela administração pública. Naquele país, uma ferramenta baseada em blockchain, denominada BEM, resolveu problemas seculares relacionados à escrituração de registros fundiários. Para se ter uma ideia, 70% das disputas judiciais em Gana versam sobre propriedade e posse de terras. A nova ferramenta detém feitos notáveis. Quando bem-sucedida, uma transação imobiliária demorava 1 ano para ser concluída em Gana. Com o uso do blockchain, a Comissão de Terras o conclui em 3 meses. Uma certidão levava 3 meses para ser emitida, mas agora pode ser expedida em 3 dias. Quantos problemas de cadastros ambientais rurais ou de definição de sujeito ativo do ITR não poderiam ser resolvidos sob tal inspiração? Peço desculpas por ter me alongado e peço desculpas à organização do evento por isso. Mas a fala da doutora Tereza foi bastante rica para passar em vão. Suscitou-me boas inquietações e uma certeza. O Brasil precisa de uma agenda que incorpore a coordenação política-administrativa e a inovação digital como eixos estruturantes, e é de saudar, inclusive, a iniciativa do novo governo, que começou com um tipo de pacto federativo, ou pelo menos de uma reunião federativa, que pode evoluir nesse sentido, talvez de uma cooperação mais institucionalizada. Muito obrigado. Queria agradecer ao ministro e louvar que ele optou por falar pelo futuro, né, de quanto que a gente pode aprender e mudar. Porque eu estava aqui pensando, Tereza, no Brasil, o IFC, o C é de conflito, né, e não de coordenação. Só que eu me lembre, né, do Supremo, tem regiões metropolitanas, rateio de FPE, guerra fiscal, lei Candir e agora a desoneração de semestre de combustíveis, com royalties, quer dizer, conflitos ou entre entes federativos ou entre unidades federativas que, como não se tem
né, uma boa coordenação ou talvez nenhuma coordenação, não se tinha, né? Espero que a gente possamos agora usar o passado, né? E essas decisões vinham do Supremo. Sobre isso, me permitiria, né, rapidamente, como a gente vai, né, falar sobre a visão dos governos, passar 2 vídeos, né, do governador Rafael Fonteles, que é governador do Piauí, e gravou para a gente uma mensagem que, na verdade, não é nem do Piauí, e sim dos governadores. Em seguida, não sei se o pessoal já vai jogar junto, para a gente ganhar tempo, que estamos aqui um pouquinho atrasados, o prefeito Eduardo Paes, né, prefeito da cidade do Rio de Janeiro, também gravou uma mensagem, né, colocando as preocupações e as ansiedades do ponto de vista das prefeituras. Bom, eu sou Rafael Fonteles, governador do estado do Piauí, e fui secretário de Fazenda por 8 anos, dos quais quase 4 como presidente do Comitê Nacional de Secretários de Fazenda, o CONCEFAZ, que na nossa gestão passou a ter uma experiência muito rica, porque foi formalizada essa reunião de secretários de Fazenda, com sede em Brasília, portanto, com uma equipe capaz de fazer a interlocução com o Poder Executivo Federal, também com o Congresso Nacional, com os tribunais superiores, na defesa dos interesses das finanças estaduais. E agora, como governador do estado, estamos levando essa tese para o Fórum dos Governadores, para também essa associação de governadores ser formalizada, passar a ser uma instituição que tenha sede em Brasília e tenha condições, junto com uma equipe de colaboradores, de atuar em defesa dos interesses dos estados, portanto, em defesa dos interesses da federação. Os estados, ao longo dos últimos 50 anos, perderam muita participação no bolo tributário nacional. Caiu de 38% em 1964 para 25% apenas agora na última década. Isso não veio sem aumentar as responsabilidades sociais advindas da Constituição de 88. Então, portanto, nós temos um grave problema. Aumentou as responsabilidades dos estados, no contexto da Federação Brasileira, e diminuíram os recursos, percentualmente falando, em relação ao bolo tributário, para os estados. E por isso que a cada 4, 5, 6 anos, os estados passam por novas crises que têm que ser socorridos pela União. Então isso precisa ser revisto, um novo pacto federativo, dentro de preferência de uma reforma tributária justa e solidária, que compatibilize as responsabilidades de cada ente com os recursos disponíveis para fazê-lo. Então é dessa forma que a gente acredita que essa associação é um primeiro passo para melhorar a harmonia dentro da Federação Brasileira, para depois, num segundo passo mais à frente, como tem em outras federações, como a Federação Alemã, em que os governos estaduais têm uma instância legitimamente constituída que pode até interferir no processo legislativo se atacar os interesses da federação. Então é nessa linha que a gente acha que o país, a nossa federação, tem que caminhar para ser uma federação de fato, em que cada ente da federação, notadamente os estados, tem os recursos assegurados para fazer as políticas públicas que são obrigação dos governos estaduais. Só um comentário breve, só, né, acho que para acrescentar, André, talvez, não sei se vai falar ou não, o fórum, o que o governador colocou ali, o Fórum dos Governadores está sendo organizado como uma instituição com personalidade jurídica, né? Quer dizer, hoje no Brasil, por incrível que pareça, Tereza, a gente tem, né, a Frente Nacional de Prefeitos, temos a Confederação Nacional de Municípios e não temos formalmente um colegiado que representa os 27 estados brasileiros. Por sua vez, né, num primeiro momento, por razões extremas, só no mês de janeiro, o presidente da República se reuniu 2 vezes com os governadores brasileiros. E registrar que nas 2 reuniões foram chamados representantes, né, dos prefeitos da Frente Nacional de Prefeitos. Então, essa mudança, né, quer dizer, é curioso, né, porque nós temos 5 mil municípios, mais de 5 mil municípios organizados e 27 governadores até aqui não tinham se organizado. E eu acho que agora vão partir para não só se reunir, mas sim formalizar, né, essa união. Era essa mensagem que o governador estava colocando.
Vamos ouvir o outro lado que é mais organizado, que já estava mais organizado, o prefeito Eduardo Paes. Assim, não tem dúvida que o Brasil construiu um sistema federativo, né, em que, na sua origem, há uma concentração excessiva de poder a nível nacional. É um país cheio de contrastes, e se você for ver o custo de vida numa cidade no Acre, em Roraima, é bastante diferente do custo de vida em Rio, que é diferente do custo de vida em São Paulo, são realidades sociais bastante diferentes. A Constituição de 88 traz um elemento novo, que é alçar os municípios à qualidade de entes da federação, né? Isso supostamente traz uma autonomia maior para os municípios, um respeito maior para o importante poder municipal, mas ao mesmo tempo vem um conjunto de obrigações muito grande para os municípios. Quer dizer, no final do dia, são os municípios os responsáveis pela entrega dos serviços à população, né? Por mais que esses serviços tenham, na própria Constituição, tido uma previsão de financiamento a partir de receitas do governo central, né? E me parece que o Estado, o ente, federação-Estado, perdendo cada vez mais não só o protagonismo na entrega dos serviços, né, se limitando muito, em muitos casos, à segurança pública, mas também você tem uma incapacidade desse ente federativo Estado, né, de, por exemplo, coordenar a ação dos municípios, né? Então, o nosso modelo de federação, ele me parece um modelo de federação com uma concentração muito grande da União, uma incapacidade do Estado de fazer essa coordenação, basta ver a circunstância das regiões metropolitanas, né, onde não há claramente uma governança bem definida. Você tem iniciativas locais, regionais, enfim, aqui e acolá, mas não há nada que, por exemplo, diga a respeito mais mandatório à gestão de regiões metropolitanas. Então, isso vai gerando uma série de distorções. Essas distorções, elas variam de região metropolitana para região metropolitana, de estado para estado, nos diferentes lugares do Brasil. Essa repactuação da Federação Brasileira, que se dá muito no campo da reforma tributária, que no final do dia é onde você aloca recursos, quem tributa o quê, para quem vão os recursos, que deve ser discutida no Brasil e aprofundada, levando sempre em consideração a importância que os municípios passaram a ter, repito, especialmente a partir da Constituição de 88. A gente vai passar agora o vídeo do ministro Alexandre Padilha, secretário-chefe do novo Ministério das Relações Institucionais. Infelizmente, quando o ministro ia gravar, nós tivemos a tragédia, né, da Baixada Santista. Ele teve que se deslocar com o presidente e os demais ministros para São Paulo, e provavelmente ele nos prometeu assim que todo mundo pode imaginar, né, o que está acontecendo, mas ainda hoje ele talvez consiga gravar para a gente, e espero que aqui a gente possa passar no fórum, em particular, né, o relato da posição do novo governo, anunciando, explicando o que é a criação do Conselho da Federação. Queria fazer aqui uma breve pausa sobre o Brasil, voltar a palavra a Tereza, né, ouvir um pouquinho os comentários dela, e em seguida a gente ia para o bloco final, né, aqui com o Gilberto e com o André. Tereza. Estou à disposição para responder a quaisquer perguntas que o público tenha. Dizia, terei muito gosto em responder a quaisquer perguntas ou comentários provenientes do público. Vi que estava efetivamente a acompanhar-me muito atentamente. Vi muitas cabeças a acenar. Imagino que aquilo que disse aqui tenha ressoado. E também ouvi os vários vídeos que reforçam algumas das minhas próprias mensagens. No Brasil,
Sem dúvida, ainda há muito a fazer para melhorar a cooperação intergovernamental fiscal. O único fórum de cooperação vertical entre o governo federal e os Estados na área fiscal é o CONFAS, está muito aquém do seu potencial. Na verdade, poderia abrir uma janela de diálogo entre o governo federal e os Estados. E não apenas ao nível de autorização dos incentivos fiscais, mas também ao nível de discussão dos vários temas fiscais que eu referi. E também poder garantir a consistência nesta matéria no Brasil. Também concordo com o que disse. Disseram os outros oradores que é necessário existir um nível mais elevado de um fórum político ao mais alto nível. Já existe uma proposta, esperemos que não se mantenha apenas no papel e que seja institucionalizado e que venha a constituir o palco de trocas. Um fórum para a cooperação é um fórum para a resolução de problemas. E é urgente criar um fórum do género no Brasil. E, por exemplo, em resposta à Covid, em que existiram tantas abordagens distintas entre Estados e a nível federal versus os Estados individuais. Uma ação coordenada teria sido muito mais eficaz e teria reduzido o custo. No caso do Brasil, é possível progredir e avançar muito mais. O Fórum de Cooperação Vertical ou seja, o que eu queria dizer é que existe uma necessidade de maior integração vertical. Nos próximos dias também prevejo podemos discutir a forma como a digitalização poderá ser instrumental. Nós ouvimos já, né, governador e prefeito, e agora a ideia era ouvir os representantes deles que estão lá no dia a dia e em Brasília, e pediria, na verdade, para eles comentarem, né, os conceitos à luz das experiências. São dois dirigentes bastante experientes. Passar a palavra ao Gilberto e, em seguida, ao André. Bom, Gilberto, perdão, né? Estou aqui a ser Gilberto, representante, né, da Frente Nacional de Prefeitos, depois o André Horta, né, do Concefaz. Obrigado, Roberto. Boa tarde, senhoras e senhores. Boa tarde, Tereza. Parabéns, né, pela apresentação. André, amigo de longa data. A todos os presentes. O prefeito Eduardo Paes foi muito feliz, obviamente, né, na sua explanação, e nós teríamos rapidamente a acrescentar aqui, Priscila.
Os prefeitos estiveram com o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, em novembro, e levaram essa proposta da instituição de uma instância, até colocaram ao vice-presidente a possibilidade de conselho da federação ou assembleia da federação, propuseram, inclusive, não tinha apego a nomes, mas o fato é que identificam, Toninho, que a nossa Constituição acertadamente optou por um federalismo ousado, né? Colocando estados e municípios como entes federados, mas que trouxe essa lacuna. Tem uma lacuna, André. Onde é que União, Estados e municípios sentam para pactuar os conflitos que a federação gera, os contenciosos que a federação gera no desenvolvimento das políticas públicas? Zé Roberto elencou aqui alguns itens, eu vou citar um para acrescentar a listinha, Zé Roberto, a instituição do piso da enfermagem. Evidentemente, é para lá de justo um enfermeiro receber pouco mais de R$3.000 mês. Evidentemente que é muito justo. Mas essa pactuação, governadores, prefeitos e o governo federal ficaram alijados. Essa foi uma negociação das corporações, uma negociação legítima com o parlamento, que também tem legitimidade para legislar sobre o assunto, mas ninguém fez conta. Então, e as instâncias que já existem para discutir as políticas públicas aqui e acolá, a saúde lá na tripartite, né, Giovana? Enfim, na educação está se construindo, mas na assistência também tem uma instância, tem o Concefaz, mas aí é um outro desenho, mas enfim, onde é que estão prefeitos, governadores e governo federal para pactuar e falar, opa, isso é justo na política, nós vamos comprar esta pauta, é justo que os enfermeiros, que os profissionais da enfermagem no país recebam um salário minimamente digno, mas quanto custa? De onde vai sair o dinheiro? Se essa conta não é feita, judicializa porque não sabe do dinheiro, e aí vão querer receber e não se... E chegam ao ponto, Zé Roberto, de uma desonestidade intelectual, é isso que eu chamo, de propor que o FPM possa ser regra para ressarcir municípios da despesa da enfermagem, da implantação do piso da enfermagem. Vejam que os enfermeiros estão proporcionalmente mais presentes nas maiores cidades, e como que nós vamos distribuir o recurso para poder bancar essa despesa nova a partir de uma regra que distribui recursos inversamente proporcional à população, em termos per capita. Dizendo tudo isso, para poder, Tereza, pegar um gancho nas questões relativas ao que no mundo digital, né, pode ter de ganhos também, para além da relação dos governos com os cidadãos, vou emendar, fazer esse gancho aqui, para que nós tenhamos informações. Não se constrói política pública sem informação. Como é que vai ressarcir estados e municípios? Como que o governo federal vai apoiar estados e municípios no pagamento do piso da enfermagem? Se não se sabe qual é a diferença que existe entre o que cada ente federado paga e o que o piso estabelece. Então, se todos os municípios e estados oferecem ao Ministério da Saúde a listagem de todos os seus profissionais, lá mês a mês, o quanto pagou, o quanto não pagou, esse banco de informações pode oferecer condições de ter uma política. Assim como no transporte público, aquela confusão. Como é que vamos apoiar o transporte público em função da Covid? Diminuiu a demanda, os sistemas que já eram deficitários caminhavam para um colapso rapidamente. E aí, como que vai apoiar financeiramente os sistemas? Gaetano, ninguém tem número, ninguém tem dado. O país não sabe quantos ônibus circulam, o país não sabe quantas pessoas são transportadas diariamente no transporte público. Cada cidade tem uma metodologia, esses números não se conversam, então não se constrói política sem informação. Então, só agregar aqui, do ponto de vista da digitalização das novas oportunidades, né, para os entes subnacionais, sim, há uma informação de qualidade, né, que se possa, a partir daí, construir política também para além do relacionamento com o cidadão. Mas, enfim, concluo dizendo que, quando prefeitos foram ao vice-presidente colocar esta proposta, né, de um conselho da federação, isso não foi à toa, foi em função de um acúmulo de experiências de ver que a nossa federação fica de soluços para conversar sobre assuntos que eu chamo de dor da hora. A dor da hora é precatórios, corre, todo mundo faz uma mesa sobre precatórios, tudo voo de galinha, cada assunto é um voo de galinha e estruturalmente
não se tem uma mesa de pactuação sobre as agendas estratégicas da federação. Então, com muita satisfação, com muita alegria, prefeitos de diversos partidos políticos, eu tenho no grupo participo do vários grupos de WhatsApp com prefeitos de todo o país, das principais cidades, né? A comemoração, inclusive, mandei para o ministro Padilha, falei, olha, tem prefeitos de norte a sul, de todos os partidos, comemorando esse anúncio. Anúncio foi feito no dia 27 de janeiro. E talvez, até uma ousadia, não combinamos isso, mas talvez o fórum animar, incentivar o governo federal a, de fato, implementar, que por enquanto nós tivemos um anúncio, com ansiedade, aí, vamos aguardar o vídeo, o depoimento do ministro Padilha, mas que, para além de anunciar o Conselho da Federação, sim se tomem atitudes efetivas para implementá-lo. E aí, implementar um Conselho da Federação não André, tarefa tão simples, né? É preciso pensar em periodicidade de reuniões, rito de reuniões, ritos convocatórios, como se constrói a pauta, como se preparam essas pautas para que essa experiência não seja frustrada. E finalizo, Zé Roberto, dizendo o seguinte, a democracia no mundo passa por questionamentos. E esses questionamentos que a democracia sofre no mundo todo, claro, tensionados por governos de tendências mais autoritárias e centralizadoras, demandam a institucionalização desses mecanismos de fortalecimento da democracia. Então, e os governos são de fôlegos curtos, daqui a 4 anos, não daqui a 4 anos, daqui a 3 anos e meio nós temos eleições novamente. Então, como prevenir o país para que nunca mais um presidente da República possa falar explicitamente: a culpa é de prefeitos e governadores. A culpa jamais será de prefeitos e governadores, porque faz parte da própria atribuição da presidência da República essa coordenação harmônica da federação. E, portanto, reunindo-se a cada 3, 4 meses com prefeitos e governadores, nenhum presidente da República terá condições políticas de afirmar novamente: a culpa é de prefeitos e governadores. Não. É a federação que precisa estar numa mesa para sentar e processar suas agendas de cotidiano. Obrigado, Zé. André, só um minutinho. Vamos, me ocorreu aqui a gente alternar presencial e remoto. O Fernando Rezende, né, que todos aqui conhecem, foi presidente do IPEA, economista que trabalha há muito tempo com esse tema. Deixa eu ver. Bernardo, conseguimos colocar o Fernando aqui? Ele vai fazer um comentário, depois a gente volta aqui para o André. E eu não resisto, André, enquanto não vem ali, deixar uma provocação a você e o Gilberto, e a gente pensar, talvez até o Fernando, né? Eu estou escutando muito aqui representação da federação, né? Pelo menos quando eu era pequenininho tinham me dito que o Senado era a casa da federação, né? Aí eu queria saber depois, se alguém quiser abordar, deixou de ser, ou o que mudou, a federação ou a casa? Fernando, acho que já estamos lhe vendo. Tomara que funcione. Eu tinha uma história mais longa para contar, mas eu vou falar muito rapidamente. Estão me ouvindo? Muito rapidamente sobre o que eu andei revendo da história do federalismo brasileiro. E resume-se no seguinte: o federalismo brasileiro nunca foi discutido a sério politicamente. Para começar, a federação foi implantada no Brasil por um decreto provisório, editado pela dupla Floriano-Marechal Deodoro em 1889, na ocasião em que D. Pedro II foi para o exílio na Europa. Depois, em 88, a Constituição de 88, a Constituinte de 88, e o Zé Roberto estava lá comigo acompanhando os debates na Constituinte, não foi discutida, simplesmente. A única coisa que fizeram foi adotar 2 medidas. Rever o percentual, os índices, congelar os índices de acesso aos fundos constitucionais,
que estão congelados até hoje, e eliminar a proibição de remunerar vereadores em municípios com menos de 300 mil habitantes. O que isso levou? De uma hora para outra, o número de municípios no Brasil com pequena população se multiplicou. Então, você tem 60% dos municípios, ou mais, quase 70% dos municípios no Brasil, com menos de 20 mil habitantes. E 90% com menos de 50 mil habitantes. Discutir cooperação intergovernamental num contexto como esse vai ser muito difícil. Como disse aqui ainda há pouco o meu amigo da Frente Nacional dos Prefeitos, eles não se entendem, são duas instituições diferentes, a Frente Nacional e a Confederação Nacional. Então, a cooperação no Brasil sofre de um problema que eu acho que é de nascimento e de equívocos que foram sendo cometidos ao longo do tempo. Então, isso precisa ser discutido mais profundamente. E como discutir governança fiscal num país que não tem orçamento? Não tem orçamento público. É outra questão que tem me preocupado bastante, que eu posso conversar com vocês em outro momento, porque agora já está aí num momento bastante atrasado do debate dessa mesa. Mas eu me ponho à disposição, Zé, para conversar em algum outro momento sobre essas questões. Obrigado, Fernando. Eu pensei que era só eu que ia fazer provocações, né? Mas o Fernando também. André, vamos te ouvir aqui. Professor Zé Roberto, muito boa tarde a todos. Uma honra, mais uma vez, estar aqui nos eventos que tu organiza, com esse bando de luminares aqui, que a gente ouvir e aprender. Saudar a professora Tereza, que eu vou citar aqui na fala, meu amigo Perry, de longa data, secretários e técnicos de fazenda aqui presentes, saudar as mulheres, Priscila e Sara, secretária de Sergipe, Rio Grande do Sul, Giovana, do município, Salvador, saudar a todos que estão aqui participando desse debate. Professora Tereza, vou pegar aqui da nossa apresentação principal, professora Tereza falando sobre como é importante que as decisões do ente central sejam conversadas com os entes subnacionais, quando afeta as finanças subnacionais, né? Que momento ideal, professora, isso é para todos nós, como seria bom se as coisas fossem assim ano passado e todo o tempo, né? Mas esse momento ideal não existe, né? O governo federal não chamou os estados para dizer, olha, vou criar a DRU, o que é que você acha? Vai tirar dinheiro de vocês, tudo bem? Não, esse diálogo não existe. O governo federal não chamou os municípios para dizer, olha, eu vou acabar com a incidência do imposto de renda sobre lucros e dividendos e vou trocar isso aqui para um imposto não compartilhado. Vou inchar a COFINS e vou acabar com o lucro de dividendo e juros sobre capital próprio, a tributação. Esse diálogo, até porque não existe, Perry, o fórum para isso mesmo, né? Mas esse diálogo ideal não existe. Isso vem às pancadas, isso vai lá para o Congresso e ali se briga e ali se vê onde se chega. Não seria o Senado, como o professor Zé Roberto estava provocando aqui o lugar, a Casa da Federação? A gente fez um evento a gente está fazendo, o CONCEFAZ está fazendo diversas jornadas de eventos sobre federalismo, o professor Zé Roberto, inclusive, deve entrar agora para abril, né, professor, com o nosso trabalho, com a pesquisa que o CONCEFAZ solicitou a ele. Mas a gente está fazendo já uma série de eventos. Um deles foi, inclusive, com o professor Fernando Rezende e a professora Marta Arrete. Uma pesquisa da professora Marta Arrete mostrando que os senadores votam conforme a orientação do partido, né, e não com os estados. Então, na verdade, é uma casa muito mais dos partidos do que dos estados, né, ali, e dos municípios, né, dos entes federativos, de uma forma geral. Então, existe essa dificuldade, de fato, é preciso haver uma institucionalização dos estados, que os municípios já estão vários passos à frente, né, para se organizar em torno disso aí. E foi disso que o governador Rafael Fonteles do Piauí estava falando agora, né, já se está discutindo dentro do Fórum dos Governadores, foi fruto de uma reunião dia 1º de fevereiro desse mês, né, o regimento, o estatuto do Fórum dos Governadores, que vai ter uma estrutura muito parecida com a CNM e com a FNP, né, uma entidade sem fins lucrativos,
com objetivos, né, com objetivos comuns a se ir atrás. Por causa dessa questão do Senado, que o Senado não é a casa, e a gente precisa discutir. Como é que a gente vai fazer um fórum de discussão, Gilberto, se nem os estados ainda não têm nem a representação própria, que dirá a interfederativa, né? Precisa ter primeiro, claro, né, evidentemente, a própria. Mas a gente quer avançar ao ponto de colocar, os estados querem colocar no estatuto, os governadores querem colocar no estatuto algo de buscar institucionalmente algo representativo em termos legislativos, de poder barrar projetos que incomodem, que prejudiquem, né, estados e municípios, né, algo como o Bundesrat funciona, né, que você tenha lá também a possibilidade de barrar isso aqui. Houvesse isso, a gente teve a reunião com o ministro Gilmar tem 15 dias, né, houvesse uma estrutura parecida com o Bundesrat, não tinha passado a 194, 192. Né? Passou porque os estados não têm um momento de falar sobre, não tem um fórum institucionalizado, não entre o governador, mas dentro do sistema de poderes, né, para que possa opinar sobre essas questões. Vou ser muito rápido, professora. A senhora falou também que, isso me chamou a atenção, dentro do projeto de transformação digital, se não há uma coordenação interfederativa, se os entes que estão mais agregadores, né, não trabalham com os menos agregados, com os desagregados, né, há um alargamento de desigualdade entre estados ou entre municípios. Né? Isso é o que a gente tem discutido, inclusive, isso é um problema dos estados. Assim, desigualdade municipal fica se alargando também porque os estados não têm dinheiro para investir, porque os estados não estão funcionando como ente. Existe um desequilíbrio, né, e se falou muito sobre isso, né, como é que a gente vai falar? Política monetária se conversa com política fiscal. Né, assim, política fiscal para os estados está muito complicada. Né, excesso de... A gente não cumpre a Constituição. Né, você tem lá os objetivos da Constituição, mas se criou um expediente aí onde você tira os recursos dos estados, os estados não conseguem cumprir os objetivos constitucionais. Né, então existe uma dificuldade de cumprir a Constituição por um expediente financeiro. Então qual é o caminho para isso? Qualquer diagnóstico dos estados, isso é um certo consenso, né, o estudo do professor Zé Roberto, que vai apresentar, né, mais à frente aqui, mais uns meses à frente, mais 1 ou 2 meses à frente, aí depende do calendário também disponível para o professor, chama-se A Involução dos Estados do Federalismo Brasileiro. Esse é o nome do estudo que resume a situação da gente de 64 para cá. Viu aqueles números que o governador Rafael trouxe, de 38% cair para 25% das receitas disponíveis. É um número que tem no livro do professor Fernando Rezende, organizado pelo professor Fernando Rezende, que o professor Zé Roberto faz parte também, né, mas que foi especificamente do artigo do professor Sérgio Prado. Né. Nesse livro, na abertura, o professor Fernando Rezende fala bem interessante, que resume bem o federalismo brasileiro, que o problema do federalismo brasileiro é o problema dos estados do federalismo brasileiro, atualmente. E é isso, de 38 para 25, isso significa você perder 1/3 do recurso. Então, quando você tira 1/3 dos recursos dos estados, isso é uma redefinição política profunda. Então, como é que a gente vai redefinir, inclusive, politicamente os estados? E os estados que não têm nem organização institucional entre eles, não é nem brasileira, não é interfederativa, entre eles, nem interna, né, ainda. Então, esse é o caminho que que os estados devem procurar em 2023, e a gente espera que com esses aperfeiçoamentos institucionais a gente consiga melhorar a qualidade de serviço público e qualidade de vida da população. Obrigado. Enquanto a gente não coordena a federação, a gente compartilha aqui o microfone. Gente, rapidamente, como a gente avançou um pouco no segundo bloco, aliás, nós temos a professora Desirê, né, vai falar sobre a experiência da Alemanha, e eu acho que a gente pode até voltar à discussão, né, de Bundesrat, Senado e outras coisas, mas me permitir... A gente está cismado, Tereza, a gente precisa ter debate que a gente não tem conseguido. Eu ia abrir para 2 perguntas da plateia, que são perguntas muito rápidas, né? Não sei, quem tivesse, a gente ouvia a Tereza, e depois vamos fazer um intervalo mais curto de café, né? Até porque o café já está servindo diretamente. Na verdade, eu diria que o intervalo é para esticar as pernas, né? Porque todo mundo pode tomar café aqui
ao longo. Alguém tem alguma questão que queira colocar? Meu nome é Luiz Fernando, eu sou secretário de Finanças de Rondônia, lá no norte do país. Tereza, num dos seus slides você aponta que dos benefícios da cooperação entre governos é a possibilidade de formulação de algumas políticas, e aí você elenca algumas, né, na área de educação, de saúde, de infraestrutura e de desenvolvimento regional. E eu percebo que, né, nas 3 áreas anteriores, você até colocou alguns exemplos, né? Tinha alguns bullets lá. Mas desenvolvimento regional não tinha nenhum bullet. E eu acho que isso é um bom indicativo de que esse é um ponto em que nós estamos no zero, né? Nós vivemos um momento em que a reforma tributária, né, tende a eliminar benefício fiscal como forma de atração de investimento, mas isso precisa ser compensado por alguma política de desenvolvimento regional que seja eficaz. E essa é uma grande preocupação, especialmente dos estados mais dependentes, né, desse instrumento para atração de investimentos. Então, a minha pergunta é, dentro da experiência internacional, dentro do que você tem visto, que sugestões você daria para, dentro desse espírito de cooperação, de coordenação, né, intergovernamental, o Brasil avançar nesse sentido de uma política de desenvolvimento regional mais eficaz, mais que consiga entregar esse resultado que a Constituição prevê de combate às desigualdades regionais no Brasil? Boa tarde a todos. Uma provocação. O Gilberto coloca essa dificuldade dos pequenos municípios em colaborar para esse equilíbrio e essa cooperação. A senhora, na sua colocação, fala criar incentivos para que os entes se comportem de formas que não se comportariam naturalmente. Então, de que forma nós poderíamos conciliar essas entidades tão diferentes, digamos assim, essa grande maioria de municípios de até 50 mil habitantes, e as outras cidades mais adensadas, com uma complexidade econômica maior, como que nós poderíamos, e se há experiências, para que esses municípios menores, doutor, eu costumo dizer que são praticamente autarquias esses municípios. Eles vivem exclusivamente de transferências intergovernamentais corretas, enfim, para o equilíbrio federativo, mas como fazer que eles também passem a colaborar mais com esse montante, seja arrecadatório, produtivo e de crescimento? Well, first of all, on the question of on the question of the regional development. First of all, I would like to stress that reforms that there are several aspects to be looked. A forum of cooperation could help, first of all, identify strategies for development, for development of poles of development in the various regions. Polos de desenvolvimento nas várias regiões, garantindo que o desenvolvimento público apoie esta inclusão do desenvolvimento regional. Para poder desenvolver um polo, é necessário infraestrutura, tanto social como produtiva, porque não iremos atrair uma mão de obra qualificada para estas regiões se não há escolas, hospitais e outras infraestruturas. Portanto, é necessário existir uma estratégia de desenvolvimento e também, depois, é necessário haver uma estratégia de ligação das áreas limítrofes. Portanto, uma estratégia para o desenvolvimento do transporte e várias formas de conectividade. Portanto, diria que as principais funções de cooperação são essas. E também concordo que, se houver uma reforma fiscal que
afeta adversamente certas áreas menos desenvolvidas, que não será o caso do investimento e da reforma no Brasil, mas digamos que, se fosse o caso, seria necessário compensar com um melhor mecanismo de transferência equalizadora, que não existe no Brasil. Portanto, é necessário políticas de investimento público, que esteja fundamentada numa boa estratégia de desenvolvimento regional. E depois é necessário um mecanismo para a distribuição de transferências que reduzam as diferenças e desigualdades regionais e municipais também. Isto leva-me à questão de maior inclusividade ao nível municipal. Pegando num dos aspectos referidos pelo Fernando, muito sinceramente, 5.500 municípios no Brasil é um problema criado também pela forma de distribuição de transferências. Acho que não irá mudar se os incentivos não mudarem também, antes de mais. Dito isto, considerando a situação atual, o que é que podemos fazer? Bem, o Governo Nacional pode, de muitas formas, ajudar. Por exemplo, promovendo fusões entre municípios que poderiam beneficiar dessas fusões. Ou, se não existissem fusões, pelo menos existirem acordos de cooperação na prestação de serviços públicos. A política de distribuição territorial de investimentos públicos é extremamente importante e interage com o desenvolvimento regional. O Governo Nacional também pode oferecer capacitação para os municípios mais pequenos. Na verdade, parece-me que o Brasil já muito faz nessa matéria, principalmente com a ajuda do BAD. Portanto, não existe uma fórmula mágica, mas existem várias políticas que poderiam ajudar. Bom, queria agradecer a Tereza, a Gilberto e a André. Não vou agradecer por terem vindo e não só participado, porque vão continuar aqui com a gente e certamente vão poder interferir e também conversar com todos os presentes. Bom, sem mais delongas, eu não sei se tem aqui uma apresentação, uma fala rápida. Bom, muito obrigada a todos os elementos desta mesa pela incrível troca de conhecimentos. Aos participantes virtuais, o nosso muito obrigada e um caloroso cumprimento do lado de cá do Atlântico. Agora podem então desligar-se e aos presentes pedimos gentilmente que retomem os seus lugares na plateia.